On va prendre le rythme. Oui, ben on l'a en général. Oui. Boa noite, nós vamos começar agora a quinta conferência de Bernard Nominet em São Paulo, nessa temporada de várias conferências. É a última, né? Agora um pouco no formato um pouco diferente, que não é exatamente uma conferência, mas uma conversa sobre um tema para o qual foram convidados, né? Bernard Nominet e Christian Dunker. E essa é uma conversa, então, sobre a escrita e a transmissão de caso clínico, né? E eu vou apresentar muito brevemente Bernard Nominet, que já foi apresentado diversas vezes, né? Médico psiquiatra, psicanalista, membro de escola AME, né, da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, né, na França, no polo de Pau, né, Pau, falamos assim, né? Pau, mais chique, mais elegante, se eu falar para vocês, Pau. Bernard Nominet é ensinante, né, em vários colégios clínicos da Europa, né, acho que de forma frequente, a gente talvez eu me esqueça de alguns, na França, na Espanha, na Itália e mais alguns países, Grécia. E também Bernard Nominet viaja com frequência para dar conferências em vários fóruns de todo o mundo. Christian Dunker, já nosso conhecido. Christian Dunker também é analista, membro de escola, ME, da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, e professor da Universidade de São Paulo, ambos autores de vários livros, né? E combinamos essa apresentação bem sucinta aqui, né? Rapidamente. Eu vou passar. Quem que vai começar a falar? Bernard Nominet? Então, agradeço muito a presença de vocês dois e também a Dominique, que está aqui mais uma vez, né, para nos ajudar nesse debate como tradutora e também, por que não dizer, debatedora, porque a gente sabe que a Dominique vai participar desse debate. C'est um problema, porque se eu participo do debate, esquece de traduzir. Bon. Alors, comme je suis un peu fatigué quand même, Como estou um pouco cansado, je vais me reposer en parlant français. vou descansar falando francês. Pour ce débat, j'ai lu les deux références principales qui posent question. Para esse debate, eu li as duas referências principais que colocam uma questão. C'est-à-dire le livre de Le Goffet O livro do Le Goffet et celui de Porges, e o livro do Porges, qui questionnent chacun à leur façon que cada da sua maneira questiona le problème de la présentation des vignettes cliniques. o problema da apresentação das vinhetas clínicas. Donc je rentre tout de suite dans le débat. Hein. Então, eu entro de vez no debate. J'avais lu il y a déjà quelques années ce livre de Le Goffet, Há alguns anos atrás, já tinha lido esse livro do Le Goffet, un livre intéressant d'ailleurs, muito interessante, inclusive. Le Patou chez Lacan, O Não Todo para Lacan. et j'avais été un peu surpris de la virulence du propos Eu tinha ficado surpreso com a virulência das suas falas, quand il critique l'usage des vignettes cliniques. quando ele critica o uso das vinhetas clínicas. Alors je me suis dit, cette virulence est suspecte. Então eu me disse, essa virulência suspeita. Quand Alguma coisa. quand on est pris dans la passion, c'est quand même un petit peu problématique. Quando a gente está tomado pela paixão, de uma certa forma, um pouco problemático. Et je me suis dit, il doit avoir des comptes à régler. Aí eu me disse, ele deve ter alguma coisa para
resolver com alguém. Et oui, voilà. Et on devine bien avec qui. E a gente pode adivinhar com quem. Parce que c'est au temps de l'école de la cause freudienne Porque foi na época da escola da causa freudiana, que j'ai fréquenté dès le départ. que eu também frequentei desde o começo. Et c'est essentiellement au moment de l'ouverture de ce qu'on appelait des antennes cliniques Foi no momento da abertura do que a gente chamava as antenas clínicas que Jacques-Alain Miller incitait les collègues à se risquer à parler de leur clinique. Então foi na abertura das antenas clínicas que o Jacques-Alain Miller incitava os colegas a se arriscar nas apresentações de vinhetas clínicas. Et je dois dire que moi, ça m'enthousiasmait. E eu devo dizer que para mim isso me entusiasmava. De confronter la clinique et la théorie, ça me plaisait beaucoup. Para mim isso me entusiasmava. Confrontar a clínica e a teoria, isso é muito interessante para mim. Mais cet axe mis sur l'étude de la clinique a fait scission. Mas esse eixo colocado em direção à apresentação clínica fez uma cisão. Produziu uma cisão. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont refusés à ça. Tem pessoas que recusaram praticar essas apresentações. Alors, le Goffet représente certainement quelque chose de cette prise de position. Le Goffet representa com certeza pessoas que tiveram essa posição. Il ose même écrire Ele vai até escrever que la vignette clinique est un instrument au service d'un ordre politique centralisé. a vinheta clínica é instrumento a serviço de uma ordem política centralizada. Il rajoute détenteur local de la légitimité du texte fondateur. Ele acrescenta detentores locais da legitimidade do texto fundador. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Jacques-Alain Miller qui est visé. Efetivamente, o Jacques-Alain Miller qui era visado. Voilà. Comme celui qui serait détenteur de la vérité, de la pureté du texte fondateur. Como quem seria o detentor da legitimidade, da verdade última do texto fundador de Lacan. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Jacques-Alain Miller, mais pas ça. Podemos fazer muitas críticas para o Jacques-Alain Miller, mas isso não. Parce que je crois que justement, l'orientation qu'il a donnée dans le monde lacanien de s'intéresser de près à la clinique avec un outil théorique correct a été une bonne chose. Porque justamente a direção, o vetor que ele deu ao mundo lacaniano de se interessar à clínica a partir de instrumentos e operadores clínicos corretos, isso é benefício para nós. Je peux lui reprocher beaucoup de choses, mais je lui dois aussi beaucoup. Posso fazer muitas críticas para o Jacques-Alain Miller, mas eu devo muito a ele. Je lui dois justement de m'avoir appris la rigueur de l'étude clinique. Eu devo justamente a ele de ter me ensinado o rigor do estudo clínico. Alors, il se trouve, et vous le savez, que je voyage beaucoup. Acontece, você sabe que eu viajo muito. Et en général, on me demande toujours au moins 2 choses à la fois. Em geral, pessoas pedem para mim pelo menos 2 coisas ao mesmo tempo. D'un côté, on me demande de traiter un point de la théorie. De lado, estão me pedindo sempre tratar dos pontos da teoria. Et très souvent, on me demande également de commenter l'exposition d'un cas clinique par un collègue local. E muitas vezes me é pedido comentar a exposição de caso clínico da parte de colega na comunidade local. Ce que je fais en général de bonne grâce. E que em geral eu faço isso com prazer.
Pourtant, c'est un exercice compliqué. No entanto, isso é um exercício muito complicado. C'est un exercice compliqué parce qu'il est arrivé, je l'ai su après coup, É um exercício complicado porque já aconteceu, isso eu soube depois, que mon commentaire dérange un peu. que meu comentário atrapalha pouco. En général, ça dérange le contrôleur. Em geral, meu comentário atrapalha o supervisor. Parce que, quelquefois, l'avis du superviseur n'est pas le mien. Porque algumas vezes a opinião do supervisor não é o meu. Moi, je ne le sais pas. Eu não sei disso. Mais la personne qui présente le cas le sait. Mas já a pessoa que apresenta o caso sabe disso. Et des fois, elle se trouve un peu coincée. E ela fica meio apertada, meio sem jeito, sem graça. Parce qu'on n'a pas vu les choses sous le même angle. Porque justamente eu não vi as coisas no mesmo ângulo que o supervisor. Donc, ça peut faire des remous. E isso pode fazer algumas turbulências. Le collègue contrôleur peut se sentir disqualifié. O colega supervisor pode se sentir desqualificado. Ce qui serait idiot. Isso seria idiota, imbecil. Parce que cette disparité des points de vue devrait plutôt nous inciter à de la modestie. Porque justamente essa disparidade dos pontos de vista deveria incitar-nos a mais modéstia, mais prudência. Donc j'ai essayé de réfléchir à ce que ça voulait dire cette affaire. Então eu tentei refletir ao que isso queria dizer, esse negócio, esse problema. Je crois que ça met en lumière la relativité de la façon dont le cas est exposé. Isso coloca uma luz sobre a relatividade da maneira como o caso está sendo exposto. On ne raconte peut-être pas le cas de la même façon à son contrôleur et à la communauté. A gente não conta, não relata o caso da mesma maneira para seu supervisor e para a comunidade. Ça souligne aussi les problèmes transférentiels. Isso salienta também os problemas transferenciais. Et là, on le voit plus jamais, le transfert, c'est une fermeture. E nesse caso, a gente vê isso mais do que nunca, a transferência e fechamento. Je crois aussi que cette pratique, qui est vraiment très habituelle dans notre champ, je peux vous dire que à chaque fois que je vais dans un pays, on me dit, voilà, tu fais ce point de théorie et ensuite tu commentes un cas. Eu quero dizer também que essa prática que é muito comum no nosso campo, cada vez que eu viajo, as pessoas me perguntam, bom, você vai desenvolver ponto da teoria e também a gente gostaria que se comente caso. Je crois que, et je le sais même, pour les gens localement, c'est une chance de voir plusieurs styles différents. Eu sei que também para as pessoas localmente é uma chance de poder ver vários estilos diferentes. Alors, si ça pose problème, je crois que c'est parce qu'il y a... Se isso coloca problema, porque eu acho que... C'est qu'on ne s'y fait pas que dans notre milieu, il n'y a pas de didacticien. Se isso coloca problema, que a gente não está suportando, a gente não está aguentando que no nosso campo, no nosso meio, não há didático. Parce que s'il y a des didacticiens, évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un d'aller commenter et de risquer de mettre le didacticien en difficulté. Porque se houver a gente não ia pedir para alguém que está chegando comentário sobre o caso apresentado. Donc, si on était vraiment frileux, bien, on pourrait conclure arrêtons ça parce que c'est trop compliqué. E se a gente fosse pouco friorente e temeroso, a gente podia dizer, então vamos parar com isso, porque é muito complicado. Je pense que c'est un peu la position trop tranchée de Le Goffet. Eu acho que essa é a posição pouco mais fechada do Le Goffet.
Mais je vais retenir surtout les points qu'il souligne et qui me semblent intéressants à considerer, à ne pas rejeter. Hein? Eu vou me deter, sobretudo, sobre os pontos que ele está salientando e que eu acho que merecem ser considerados. Essayons de le prendre par le côté positif. Vamos tentar pegar isso pelo lado positivo. Il a raison de dire que quelquefois la vignette clinique ne sert à rien. Ele tem razão de dizer que, às vezes, a vinheta clínica não serve para nada. Enfin, à rien, elle sert, mais pas à son usage véritable. Bom, não dá para dizer que não serve para nada, né? Mas muitas vezes ela não serve para seu uso verdadeiro. Elle peut servir d'emblème à celui qui expose. Ela pode servir de emblema para quem está expondo. Regardez ce que j'ai fait quand même, comment c'est bien. Olha o que eu estou fazendo, como é legal. Alors, ça, dans ces cas-là, ça sert plus donc comme emblème narcissique que comme transmission d'un savoir. Nesses casos, isso serve mais como emblema narcísico do que como transmissão de saber. Il souligne aussi un point qui est vrai quelquefois. Ele sublinha outro ponto que eu acho que é verdadeiro. C'est quelquefois, et c'est surtout des collègues qui commencent dans leur pratique, Que algumas vezes, sobretudo com colegas que estão começando na prática, qui se servent d'une vignette clinique pour renforcer la théorie. que usa uma vinheta clínica para reforçar a teoria. Comme si la théorie n'était pas forte suffisamment et qu'il fallait lui mettre le sparadrap de la vignette clinique. Como se a teoria não fosse suficientemente forte e que tivesse que colocar uns band-aids da vinheta clínica para provar a teoria. Ben c'est vrai, des fois c'est comme ça. É verdade, às vezes é assim. Alors que au fond, la vignette clinique serait beaucoup plus intéressante si elle était utilisée pour interroger la théorie, pas pour la rendre plus consistante. Porque, no fundo, a vinheta clínica seria muito mais interessante se ela fosse usada para interrogar a teoria e não para torná-la mais consistente. Et alors, je ne sais plus, parce que ça fait quand même... ça fait une semaine que j'ai lu ça, et je ne l'ai plus tout à fait en tête. Je ne sais plus si c'est Porges ou Le Goffet, mais c'est un des deux. Eu não sei muito bem, porque já faz uma semana que eu já li isso, e não sei mais se é Porges, Éric Porges ou Le Goffet. En tout cas, qui dos dois. Oui, peut-être les deux. En tout cas, qui souligne que Freud n'hésitait pas à nous communiquer un cas qui contredit sa théorie. Eles dizem que Freud, ele não hesitava em comunicar um caso que contradizia a sua teoria. Vous savez, le cas d'un cas de paranoïa qui contredit la théorie. Hein? Por exemplo, caso de paranoia que contradiz a teoria. Alors, c'est vrai, c'est sympathique. É verdade, é simpático. Mais si vous lisez bien le cas, vous verrez qu'il ne contredit pas la théorie. Se vocês lerem o caso, vocês vão ver que de fato ele não contradiz exatamente a teoria. Alors, en fait, je pense, moi, que l'important, c'est que dans ce texte, si vous le lisez, c'est un débat que Freud a avec lui-même. Na verdade, o importante, se vocês lerem bem esse texto, é que se trata de debate que o Freud tem com ele mesmo. C'est très fréquent chez Freud, il imagine un interlocuteur qui le contredit. Hein? É muito frequente em Freud, ele vai imaginando o interlocutor que está contradizendo ele. Ça, c'est un petit truc que j'ai compris et que j'utilise beaucoup. Hein? Esse é pequeno truque que eu entendi, que eu uso eu mesmo muito. Hein? J'imagine toujours celui qui va comprendre de travers.
Eu sempre imagino aquele que vai entender de uma maneira torta, de uma maneira errada o que eu estou dizendo. Ou celui qui fera objection. Ou aquele que vai fazer objeção. Et je pense que c'est très efficace Eu penso que é muito eficaz d'avoir avec soi-même ce débat. de ter consigo mesmo esse debate. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on contredit sa propre théorie. E isso não quer dizer que a gente contradiz a nossa própria teoria. Ça veut simplement dire qu'on imagine toujours que ça peut se contredire. Isso quer dizer simplesmente que se imagina sempre que pode se contradizer. Isso pode ser contradito. Évidemment, c'est autre chose que si vous présentez la vignette clinique sparadrap. E isso é uma coisa completamente diferente de apresentar a vinheta clínica Band-Aid. Donc vous voyez bien que ça touche tout de suite, on voit ce que ça touche tout de suite la position que l'on a par rapport à son autre. Vocês veem que isso toca, vocês veem imediatamente que isso toca a posição que cada tem com seu outro. Voilà, si votre autre est absolument intransigeant et vous demande de ne dire que des choses qui soient absolument vraies et certifiées, vous n'allez plus pouvoir parler. Se o seu outro é extremamente intransigente e está pedindo que você fale só coisas que combinem com aquilo que tem que ser dito, você não vai, daqui a pouco, você nunca mais vai poder falar. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment peur de dire des bêtises, vous avez sans doute aperçu ça. Vocês devem ter percebido isso, não tenho muito medo de falar besteiras. Et quand Lacan parle de l'éthique du bien dire, e quando Lacan fala da ética do bem dizer, il ne dit pas du tout qu'il faut dire des choses très correctes et très bien calibrées. Ele não está dizendo que temos que falar coisas muito corretas, muito bem arrumadas. L'éthique du bien dire, ça vise justement de dire des bêtises. A ética do bem dizer, isso visa justamente a dizer besteiras. C'est-à-dire d'associer, c'est l'inconscient, le bien dire. Ou seja, associar o bem dizer e o inconsciente. Donc, quand je travaille un texte ou une conférence, eh bien, si dans mes associations je pense à un cas clinique, je n'hésite absolument pas à m'y référer. Então, quando eu trabalho texto e uma referência, quando eu penso em caso clínico, no momento que eu estou trabalhando, não hesito em um minuto para me referir a esse caso clínico. Voilà. Et je crois d'ailleurs savoir que c'est pour ça qu'on m'apprécie. E eu acho até mesmo que é por isso que eu sou apreciado. Donc moi, si je m'y réfère, c'est justement parce que ça me vient. Se eu me refiro a caso clínico, porque justamente isso vem assim. Et que, en général, c'est que ce que je suis en train de lire ou de travailler m'éclaire d'une autre façon sur un cas précis. Em geral, é porque aquilo que eu estou trabalhando, estudando, vem me esclarecer de uma outra forma a respeito de caso preciso. Tout d'un coup, ça me fait voir les choses autrement. De repente, isso me faz enxergar as coisas de uma maneira diferente. Et ça fait voir des choses différentes sur un point délicat, sur une difficulté. Em geral, isso faz ver as coisas de uma maneira diferente a respeito de ponto delicado, complicado. C'est-à-dire que ça peut être, au fond, une indication de la vignette clinique. Ce qui nous intéresse, c'est une difficulté. Inclusive, o que interessa numa vinheta clínica é uma dificuldade. C'est pas ce qui est facile. Não é o que é fácil. Ça n'a pas d'intérêt. Isso não tem nenhum interesse. C'est donc, tout d'un coup, un point de théorie me fait résoudre une difficulté clinique. Isto é que, de repente, ponto da teoria me faz resolver uma dificuldade clínica. Et à chaque fois que je remarque que ça n'est pas sans conséquence
sur le travail de l'analysant auquel je fais allusion. E cada Ça ne vez manque pas. eu observo, quase a cada vez eu observo que isso não é sem consequência para o caso do analisante do qual estou falando na vinheta clínica. Alors pourquoi ça? Ben, simplement parce que ça me déplace. E por que isso? Porque justamente o fato de estar pensando na vinheta, isso me desloca, me põe num outro lugar. Et c'est en ça que on peut dire que le cas contrôle la cure, comme je le disais tout à l'heure. E por isso que nós podemos dizer que o caso controla a cura, o tratamento. Maintenant, je vais vous dire, j'ai quand même un principe. Bom, mas eu posso dizer que eu tenho princípio. C'est-à-dire que je ne communique rien qui mettrait la personne en question dans la difficulté. Que eu não comunico nada que poderia colocar a pessoa em questão numa dificuldade. Donc rien de scabreux, rien d'obscène. Nada de escabroso, nada de obsceno. Et surtout, à quelques exceptions près, E sobretudo, salvo algumas exceções, rien que la personne n'aurait pas pu dire elle-même. nada do que a pessoa não poderia ter dito ela mesma. C'est-à-dire que si quelqu'un tout d'un coup se reconnaît dans ce que j'ai écrit, il reconnaîtra que c'est lui qui l'a dit. Que se de repente alguém se reconhece naquilo que eu escrevi, obviamente ele vai reconhecer que é dele que se trata. Ce qui me fait dire qu'après tout, ce sont nos patients qui nous enseignent. O que me faz dizer que, no final, são nossos pacientes que ensinam psicanálise. Alors, Le Goffet et Porges Então, Le Goffet et Porges soulignent que si Freud a beaucoup écrit sur les cas de sa pratique, c'était surtout au début. sublinham que se Freud escreveu sobre os casos da sua prática e, sobretudo, no início da sua prática. C'est vrai. Isso é verdade. On peut comprendre pourquoi, c'est qu'il avait besoin de convaincre. E a gente pode entender por quê, porque ele precisava convencer. Il avait besoin de convaincre et il avait besoin de transmettre aussi. Ele precisava convencer e transmitir. Alors là, on pourrait du coup associer sur la technique du mot d'esprit. Bom, aí a gente poderia associar sobre a técnica do xiste. Si on vous fait une bonne blague, vous allez avoir très envie d'aller répéter à quelqu'un. Se alguém faz xiste que dá vontade de rir, você vai ter muito vontade de comunicar isso para uma outra pessoa. Les blagues que vous entendez, que vous oubliez ou que vous gardez pour vous, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. As piadas que vocês escutam, que vocês esquecem, que ficam com você, que elas não são boas. Eh bien, Freud, en découvrant la psychanalyse, avait besoin d'en parler. Freud, quando ele descobriu a psicanálise, precisava falar sobre. Alors, vous savez qu'il en a d'abord parlé à Fliess. Après, quand il s'est aperçu que Fliess était fou, il en a parlé à Jung. Bom, primeiro ele precisou falar com Fliess, depois quando ele se deu conta que o Fliess era louco, ele teve que falar com Jung. Après, Jung, il a découvert que c'était la même chose. Aí depois de Jung, ele descobriu que também era louco. Então. Donc, après, je suppose qu'il a dit, bon, mais ça suffit, maintenant je vais m'adresser au monde entier. Então, a partir daí, ele falou, bom, isso basta, agora eu vou falar para todo mundo. Et donc, il s'est adressé à nous. Então, ele se endereçou a nós. Mais je pense que c'est la technique du mot d'esprit. C'était la même chose. É a mesma técnica que a técnica do xiste, a mesma coisa. Donc, ça paraît logique d'avoir besoin de parler de notre travail. Então, parece lógico de precisar falar de nosso trabalho. Alors, c'est vrai que il a dû peut-être avoir tellement d'ennuis avec les retours qu'il en récupérait, qu'il a fini par en parler de moins en moins. É verdade que ele deve ter tantos problemas com as voltas daquilo que ele falava e que ele recuperava,
que ele acabou por falar menos e menos cada vez. Alors, c'est vrai, il n'y a plus à la fin de grands cas, mais des vignettes cliniques, il y en a toujours autant. É verdade que no final não tem mais os grandes casos freudianos, mas as vinhetas clínicas tem até o final. Vous pouvez regarder dans les tout derniers textes, c'est bourré de vignettes Você cliniques. pode verificar em todos os últimos textos, está cheio de vinhetas clínicas. Alors, Le Goffet et Porges constatent que Lacan n'a pas parlé de sa clinique. E Le Goffet e Porges constatam que Lacan não falava da sua clínica. Alors, c'est quand même oublier sa thèse. Bom, isso esquece a tese do Lacan. Hein, parce que s'il y a un cas qui est vraiment bien écrit, c'est le cas aimé. Porque se há caso muito bem escrito pelo Lacan, é o caso Aimé. Moi, j'ai eu l'occasion de le relire très, très récemment et de le travailler. Tive a oportunidade de relê-lo recentemente e trabalhar. Alors, les uns disent « Ah oui, mais il a récusé ça, après, il ne voulait plus en parler. » C'est pas vrai. Uns dizem sim, mas depois ele recusou isso, ele não queria mais falar sobre isso. Mas isso não é verdade. Je peux vous dire qu'il en reparle régulièrement jusqu'à la fin de sa vie. Posso dizer que ele vai falar regularmente do caso Aimé até o final da sua vida. Et donc, le cas aimé, c'est plus qu'une vignette clinique. E o caso Aimé é mais do que uma vinheta clínica. Alors, c'est vrai qu'il a, après, par la suite, il parle très peu de sa pratique. Isso é verdade que depois ele fala muito pouco da sua prática. Et pourtant, si vous le lisez de près, il y a un certain nombre de vignettes cliniques. No entanto, se você lê de muito perto, tem certo número de vinhetas clínicas. Mais elles sont en général très courtes. Elas são geralmente muito curtas. Si ça intéresse, si ce problème vous tracasse vraiment, organisez un travail d'atelier là-dessus, de chercher à retrouver toutes les vignettes cliniques de Lacan. C'est faisable. Hein? Se esse problema interessa vocês de fato, é muito possível organizar ateliê para pesquisar e procurar todas as vinhetas clínicas do ensino de Lacan. Isso é factível. Alors, maintenant, on pourrait dire que si on veut réfléchir à ce que Lacan nous a transmis de la clinique, e se a gente quer refletir sobre o que Lacan transmitiu para a gente da clínica, eh bien, peut-être que là où il a transmis le plus, c'est la clinique du psychanalyste. podemos dizer que aonde ele transmitiu o melhor mais é na clínica do psicanalista. Dans nos collèges cliniques, Em nossos colégios clínicos, on s'est fixé une exigence. nós fixamos uma exigência. C'est l'exigence d'écrire et de construire un cas. É a exigência de escrever e construir caso. Je pense que quand on écrit et qu'on construit un cas, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quand on va parler d'un cas en contrôle. A exigência é escrever e construir caso. Eu penso que quando escreve caso não é exatamente a mesma exigência de falar do caso numa supervisão. Pendant un temps, quand je suis rentré dans ce milieu-là, il y avait une sorte de conseil implicite, c'était de ne parler que d'un cas. Durante tempo, quando eu comecei a entrar nesse meio, tinha conselho, aconselhamento implícito, que era de falar apenas de caso. C'est en tout cas, c'est plus du tout ce que j'observe. Em todo caso, não é mais aquilo que eu estou observando por aí. En général, les gens qui demandent une supervision viennent pour parler d'un problème très ponctuel. Em geral, as pessoas que estão pedindo uma supervisão
vem para falar de problema muito pontual. Donc, on ne peut pas dire que la supervision permette de construire le cas. Je ne crois pas. Portanto, não dá para dizer que a supervisão permite construir caso. Donc, la supervision, c'est fait surtout pour aider le jeune collègue à être à la bonne place. Então, a supervisão é feita sobretudo para ajudar o jovem colega para ficar no bom lugar. Mais ça n'a pas vocation de transmettre quelque chose de la psychanalyse. Mas não tem a vocação de transmitir alguma coisa da psicanálise. Alors que la construction du cas rentre tout à fait dans ce programme de transmettre quelque chose de la psychanalyse. Embora a construção do caso cabe perfeitamente nessa questão de transmitir alguma coisa da psicanálise. Et comme je vous le signalais tout à l'heure, on peut dire que en construisant un cas, eh bien, on contrôle la cure. E como eu estava dizendo agora há pouco, quando a gente constrói caso, a gente próprio controla o tratamento. Parce que quand on s'adresse à la communauté de ses collègues, on en attend quelque chose. Porque quando a gente se endereça à comunidade dos colegas, a gente espera alguma coisa. Et c'est souvent, comme je vous le disais aussi, très bénéfique sur le travail de la personne dont on parle. E muitas vezes, como eu dizia agora há pouco, é muito benéfico sobre o trabalho da pessoa da qual a gente fala. Alors là encore, Le Goffet dit une chose que j'ai souvent entendu dire, mais je ne la comprends pas. E aí o Le Goffet diz, de novo o Le Goffet diz alguma coisa que eu escutei falar muitas vezes, mas que eu não entendo muito bem. Comme s'il fallait absolument s'interdire de réfléchir à un cas qu'on a en analyse actuellement. Que é que a gente deveria se proibir de refletir a respeito de caso que a gente tem em análise atualmente. Là, franchement, je ne comprends pas. Isso, francamente, não entendo. Mas faz parte das regras, não sei, dos abstinências. Maintenant, parlons un petit peu de l'écriture du cas. Agora vamos falar pouco da escrita do caso. Le Goffet se plaint que c'est souvent rébarbatif. Le Goffet se queixa que muitas vezes é muito chato. C'est vrai, ça peut l'être. É verdade, isso pode ser. Ça l'est surtout, j'ai remarqué ça, quand on écoute des récits de cure d'enfants. E sobretudo acontece quando a gente escuta narrativo de tratamento de criança. Alors, la première séance, il est venu, il a joué avec le biberon. Na primeira sessão ele veio e aí ele brincou com a mamadeira. La deuxième séance, il a lâché le biberon, il a pris la pâte à modeler. Bon, Na segunda sessão ele deixou a mamadeira e pegou a massinha. Et on vous épargne rien, vous avez toutes les séances. E não se poupa nada, vocês têm todas as sessões com todos os detalhes. Bon, c'est sûr que ça ne sert à rien. E isso não serve para nada. C'est pas ça qu'il faut écrire. Não é isso que precisa escrever. C'est-à-dire qu'on doit arriver à une écriture qui ne soit pas un simple récit. E devemos conseguir chegar a uma escrita que não seja uma simples narrativa. Et là, je rends hommage à Le Goffet parce qu'il dit pas de récit, plutôt du RSI. E aí eu vou prestar uma homenagem a Le Goffet, vai ser difícil traduzir, porque ele fala nada de narrativo, mas antes RSI. Ou seja, em francês, pas de récit, antes RSI. C'est-à-dire une écriture qui soit fidèle à la position d'un sujet dans la structure. Ou seja, uma escrita que seja fiel à posição do sujeito na estrutura. Et au fond, cette écriture-là, elle peut se faire en quelques mots.
E no fundo, essa escrita ela pode ser feita em algumas palavras. Et là, on pourrait évoquer la passe. E aí a gente poderia evocar o passe. Un témoignage de passe, ça peut tenir en quelques mots. Testemunho de passe pode caber em algumas palavras. Au fond, la passe, ça suppose un travail d'écriture. Porque, no final das contas, o passe, isso supõe trabalho de escrita. Il s'agit d'écrire sur son propre cas. Ou seja, se trata de escrever sobre o seu próprio caso. Alors, aussitôt, il y en a un qui me dit, ah oui, mais on ne fait pas la passe par écrit. Mas aí alguém vai me dizer, mas não se faz o passe por escrito. C'est vrai, mais celui qui se propose à la passe a nécessairement écrit. É verdade, mas quem se propõe, aquele que se propõe para o passe, necessariamente escrever alguma coisa. Je ne sais pas comment il a écrit, mais il a nécessairement écrit. Não sei como que ele escreveu, mas necessariamente ele escreveu alguma coisa. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer un exercice d'écriture pour au minimum s'apercevoir de ce qu'on ne peut pas écrire. E que precisa supor exercício de escrito para se aperceber, no mínimo, daquilo que não se pode escrever. On entend très souvent des gens parler du réel par-ci, du réel par-là. Ils en ont plein la bouche. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falar o real aqui, o real por aí. Eles têm a boca cheia com isso. Mais en fait, le réel, on ne peut l'aborder que parce qu'on ne peut pas en parler. Mas, de fato, o real só podemos abordá-lo porque, de fato, não podemos falar sobre isso. Et si vous, si vous écrivez, soit sur votre parcours dans l'analyse, soit sur un patient, vous allez pouvoir délimiter justement la zone où on ne peut pas parler. E se vocês escreverem a respeito de paciente ou a respeito da sua própria cura, forçosamente vocês vão delimitar aonde vocês não vão poder chegar pela escrita. Alors il y a des moments absolument géniaux dans l'enseignement de Lacan. Tem uns momentos absolutamente geniais no ensino de Lacan. Et il nous explique qu'il s'impose cet exercice d'écriture logique. E ele nos explica que ele se impõe esse exercício de escrita lógica. Si vous avez le courage, relisez la lettre volée, par exemple. Se vocês tiverem bastante coragem, vão relendo a carta roubada. Por exemplo. Vous jetez des dés. Non, vous jetez une pièce en l'air. Hein? Você joga uma moeda no ar. Et puis vous allez noter combien de fois elle tombe d'un côté, combien de fois elle tombe de l'autre. E aí você vai anotar quantas vezes ela cai de um lado, quantas vezes ela cai do outro. Et puis vous allez vous imposer une écriture. E você vai impor uma escrita disso. Vous vous direz par exemple, si elle tombe 2 fois sur pile et 1 fois sur face, je vais appeler ça A. Vocês vão dizer, se ela cai 2 vezes na cara e 2 vezes na coroa, eu vou chamar isso A. Et puis vous continuez comme ça à mettre des petites lettres à tous les coups. Et vous allez... Você continua assim a colocar umas letrinhas a cada vez. Puis vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. E aí você vai se aperceber que daqui a tempo tem algumas coisas que não podem acontecer. Comme si la pièce était obligée de tomber d'un côté ou de l'autre. Como se a moeda for obrigada a cair ou de um lado ou do outro. C'est-à-dire que si vous vous imposez cet exercice d'écriture, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ou seja, se você se impõe esse exercício de escrita, vocês vão perceber que tem algumas coisas que não são possíveis. Alors, si vous voulez avoir la paix, vous n'écrivez pas du tout, évidemment. Se você quer ficar tranquilo, então não tenta nem escrever. Mais si vous n'avez pas peur de rencontrer cet impossible, il faut écrire. Mas se vocês não tiverem medo de encontrar esse impossível, então precisa escrever.
Et eh bien, c'est cette écriture-là à laquelle on doit essayer d'arriver. Hein? Então, é essa escrita aí que nós precisamos tentar chegar. Donc, il faut peut-être, je me suis dit ça tout à l'heure, il faut peut-être les travailler, ces cas, les construire et surtout le faire à plusieurs. Então, com certeza, temos que trabalhar esses casos, os construir e, sobretudo, fazer isso com várias pessoas. Pourquoi? Parce que le savoir ne s'acquiert pas tout seul. Por quê? Porque o saber não se adquire sozinho. Celui qui prétend savoir tout seul, il finit très très mal. Aquele que pretende saber sozinho, ele acaba muito mal. Hein? Le savoir s'acquiert à plusieurs. O saber se adquire com várias pessoas. C'est la somme des points de vue différents, hein, qui fait qu'on gagne un peu de savoir sur le réel. E a soma dos pontos de vista diferentes que faz que nós ganhamos pouco sobre o real. Je vous souhaite d'avoir autant de chance que moi. Eu desejo para vocês que vocês tenham tanta sorte quanto eu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bénéfique d'avoir affaire à des gens tellement différents. Vocês não podem imaginar a que ponto é benéfico para mim de ter que me haver com pessoas tão diferentes. Des gens qui n'ont pas la même culture, des gens qui n'ont pas la même langue. Pessoas que não têm a mesma cultura, nem a mesma língua. C'est incroyable ce que vous m'apprenez. É incrível o que vocês estão me ensinando. Vous m'apprenez sans doute beaucoup plus que moi je ne vous en apprends. E vocês estão me ensinando muito mais do que eu estou ensinando para vocês. Donc, le savoir ne s'acquiert pas tout seul. O saber não se adquire sozinho. Et il y a un outil pour ça, et il faut l'utiliser, c'est le cartel. Temos uma ferramenta para isso, e precisamos usar essa ferramenta e o cartel. Donc si vraiment vous êtes dans des problèmes difficiles par rapport à ces histoires de construire des cas, de les exposer, si ça fait vraiment problème ici à São Paulo, Portanto, se vocês têm problemas com esse negócio assim de construir os casos e expor-los, se isso faz problema aqui em São Paulo, vous pourriez par exemple décider qu'on ne parle pas d'un cas qui n'a pas été d'abord construit dans un cartel. Vocês poderiam, por exemplo, decidir que não se fale de caso que primeiramente que não foi construído antes no cartel. En tout cas, si vous voulez mon avis, certes la vignette clinique peut être problématique. Em todo caso, se vocês querem saber minha opinião, com certeza a vinheta clínica pode ser problemática. Elle peut ne servir à rien. Ela pode não servir para nada. De rien de bien intéressant dans certains cas. Nada bem interessante em muitos casos. Mais ce n'est pas majoritairement le cas. Mas não é na maior parte do caso, isso não é isso que acontece. Et de toute façon, la construction d'un cas, c'est autre chose. E de qualquer forma, a construção de caso, isso é outra coisa. Et ce serait dommage d'y renoncer sous prétexte que c'est risqué, périlleux, voire impossible. E seria uma pena renunciar a isso sob o pretexto que é arriscado, que é perigoso, até mesmo impossível. Alors je me suis demandé, je me suis posé cette question tout à l'heure, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui nous enseigne ? Eu me coloquei essa pergunta agora há pouco, mas no fundo, o que é ensino? O que é ensinante para a gente? Pour moi, c'est clair, c'est un changement de perspective. Para mim, isso é muito claro, uma mudança de perspectiva. C'est-à-dire que le changement de perspective, tout d'un coup, vous fait voir les choses autrement. Et ça, c'est vraiment enseignant. Isso quer dizer que a mudança de perspectiva, de repente, faz ver as coisas de uma maneira diferente. É isso que ensina. Alors, je le dis avec ces mots-là, j'aurais pu vous le dire d'une façon plus orthodoxe. Estou dizendo isso dessa maneira, podia ter dito de uma maneira mais ortodoxa. C'est en vous disant que la psychanalyse se mesure à un changement de discours. Eu poderia ter dito, a psicanálise
pode se medir com um câmbio, uma mudança de discurso. Vous savez qu'il y a 4 sortes de discours. Você sabe que tem 4 sortes de discurso. Eh bien, il y a de la psychanalyse à chaque fois qu'il y a un changement de discours. Então, há psicanálise a cada vez que há uma mudança de discurso. Je crois que c'est la même chose que de répondre comme j'ai répondu. Qu'est-ce qui nous enseigne? C'est un changement de perspective. Eu acho que é a mesma coisa que aquilo que eu acabei de dizer. O que ensina é uma mudança de perspectiva. À midi, on a eu un petit échange bien intéressant avec les gens qui étaient à ma table. Na hora do almoço, nós tivemos uma troca bem interessante com as pessoas que estavam na minha mesa. Parce qu'on parlait un peu à bâton rompu, comme on dit. A gente falava assim, à toa. Et on parlait de comment, quelquefois, chacun est rivé tout seul sur son séminaire, sur son enseignement. E a gente falava do problema, como muitas vezes cada é fixado, amarrado a seu pequeno seminário, a seu ensino. Et que y a des frilosités à respecter. Que tem alguns temores para respeitar. Et moi, je me disais, mais comment on peut soutenir Eu estava me dizendo como que se pode sustentar, nous qui devons avoir fait l'expérience de la méprise du sujet supposé savoir. nós que devemos ter feito a experiência da equivocação do sujeito suposto saber. Comment pourrait-on soutenir que nous sommes détenteurs d'un savoir qu'il ne faudrait pas questionner? Como podemos sustentar que cada de nós seria depositário de saber que não poderia questionar? Et comment se fait-il que nous ne soyons pas plus intéressés au savoir apporté par des collègues? E o que acontece para a gente não ter mais interesse ao saber que os colegas estão diffondendo, compartilhando? Si dans une communauté d'analystes, on ne se suppose plus de savoir les uns aux autres, Se numa comunidade de analistas a gente não se supõe mais saber uns aos outros, alors c'est que nous n'avons plus rien à faire ensemble. isso quer dizer que a gente não tem mais nada que fazer junto. Et donc, je finirai là-dessus en me demandant si ce questionnement rigide et critique sur la transmission de la pratique clinique, Então, vou terminar com isso, me perguntando se esse questionamento rígido e crítico sobre a transmissão do caso clínico, est-ce que ça ne signe pas un malaise de ce genre dans la communauté analytique? será que isso não assinala mal-estar desse tipo na comunidade analítica? Voilà, je suis prêt à débattre Bom, é isso. et à recevoir aussi vos suggestions. E a receber as suas sugestões. E agradecer muito, Bernard, mais uma vez trazendo para nós esse eco clínico tão rigoroso e ao mesmo tempo humilde na forma de colocar a pergunta, de apresentar sua tese. Acho que isso é uma lição para a nossa época, um certo retorno às coisas mais simples da psicanálise, entre elas esse desafio de contar, de escrever, de construir um caso. Eu recebi o que você nos trouxe a partir dessa ideia, me parece muito boa e muito plena de consequências,
de que se existe uma técnica para a construção do caso, ela é homóloga à técnica para a construção de xistes. Esse é o nome que o Freud dá, não? Xistes, sua relação com o inconsciente. Ele analisa as técnicas, pensamento, xiste de pensamento, xiste de palavra. Me parece um ponto de partida realmente crucial, porque ele junta algo que é da ordem da transmissão, do público, do outro, com algo que está na estrutura interna da nossa prática. Porque a interpretação também tem uma estrutura de xiste. Então, o que a gente faria é usar uma mesma estrutura para montar o caso que vem do que a gente faz. Mas aí, eu fiquei pensando nas 3 condições gerais que Freud estabelece sobre o xiste, né? Que o xiste tem que ter um efeito de surpresa e desconcerto. E de fato liguei isso com o que você diz ao fim, de que um efeito de que o caso está acontecendo é essa mudança de perspectiva. Ou seja, um xiste bom é um xiste que se mede pelo efeito pragmático, ele faz rir. Um xiste que não faz rir não é um xiste, é um projeto de xiste. E isso a gente tem, então, na escrita do caso, né, a surpresa, o desconcerto. A gente tem também, diz o Freud, a dritten Person. Exato. Ou seja, uma terceira pessoa que organiza a estrutura do xiste. E talvez aqui a minha primeira pergunta, essa dritten Person é o paciente, é o analisante. Porque ele vai estar entre quem escreve e quem lê. Quem constrói e quem partilha dessa construção. Mas a terceira condição do xiste, que me parece mais problemática e que também na sua exposição é por onde o debate se torna mais quente, que é o fato de que um xiste funciona porque ele está dentro de uma mesma paróquia. Porque Uma mesma... paroisse. Ça fonctionne parce que c'est dans la même paroisse. Ah oui, la même communauté. Oui, t'as raison. E isso, então, é uma condição que produz uma certa endogamia do caso. Né? Quer dizer, vamos contar e ele vai funcionar como caso para alguns, ou pelo menos mais para alguns do que para outros. E de fato, a sua questão é como fazer esse saber que é comum, que é partilhado, encontrar uma generalização maior do que a paróquia. Maior do que aquilo que tem no xiste, vamos dizer assim, de problemático, que é o fato do xiste veicular preconceitos. Né? Ela, no fundo, abusa de certas figuras que a gente vai tirar o sarro, né? Que a gente vai rir. Aqui, eu veria um ponto da nossa discussão com Porges e Le Goffet. Porque eu fiquei muito surpreso, né? Surpreso e desconcerto, quando num debate com Le Goffet em Montevidéu, ele me sai com uma ideia de que assim, não devemos mais escrever casos. Isso estava apresentando lá o caso, tá? Dizer, vale a pena, enfim, o modelo X, uma coisa... Bom, e ela faz um comentário, que não só o seu caso, mas todos os casos, né, como não é uma prática boa. O argumento de Porges não é uma prática boa porque nós não somos literatos, nós não somos escritores, nós somos analistas. Então, quem deve escrever são os literatos. E um argumento que me surpreendeu muito de Le Goffet é de que o caso ele começa numa situação privada, analista e analisante, e ele vai para uma situação pública. E diz ele assim, como é que eu sei que você não está mentindo quando faz isso? O argumento dele volta no que você chamou das vinhetas narcísicas. Porque
porque a gente pode construir um caso triunfalista. Um caso para dizer como a gente é bom analista, como, enfim, tudo dá certo. Um caso, assim, maravilhoso, de que você não fez nada, ficou em silêncio e tudo aconteceu. E o argumento não era retórico, era um argumento sério. Porque Legoffet dizia assim, e os casos de Lacan? Os casos de Lacan são todos públicos. Você tem os arquivos públicos do atentado de Aimé contra Huguette Duflo. Você tornou um caso que foi para os jornais. Então, você tem esse terceiro, que seria o terceiro jurídico, o terceiro científico que comprova, que garante a passagem do público, do privado, para o público. E ainda, que garante a passagem, e você falou disso, do oral para o escrito. E eu acho que aí nós temos um problema, porque a estrutura do xiste, ela tem que ver com o fato do xiste ser oral. Absolument. Um xiste escrito tem livros de piada, mas eles são, assim, para quem está começando no assunto. Né? Essa seria uma pergunta que eu faria para você. Quer dizer, é um saber esse. Como é que a gente o adquire? Como é que a gente aprende a contar boas piadas? Onde está? Quer dizer, o manual não vai funcionar. Contando ajuda. Mas quais seriam as condições mínimas para a gente dizer aqui a gente tem um caso e ele está bem contado? Não, realmente não concordaria com Legoffet que a saída para isso é uma saída assim do outro popperiano que dá uma apreciação desse terceiro que garante que tudo que foi no oral vem no escrito. Né? E que então a gente não tem um caso mentiroso. Aqui, te perguntaria, agora mais propositivamente, se devíamos levar mais a sério a noção de construção em psicanálise. Oui, ça. Não? C'est ça. Gostei do que você disse também, porque assim, você distinguiu, de certa forma, a narrativa do caso, a primeira sessão, a segunda sessão, de algo que seria assim a construção do caso, a posição do sujeito, qual é a questão do supervisionando, que lugar ele está. Tem uma distinção na tua colocação entre esses dois lugares. Mas o conceito freudiano de construção está baseado numa coisa muito interessante, que é aquilo que você não consegue lembrar. Ou seja, você constrói, você propõe uma construção para o paciente ali onde ele não pode lembrar. Será que isso não vale também para o analista, quando ele vai construir o caso? E às vezes a gente fica perguntando, puxa, mas como é que o Freud lembrava de todos os detalhes do Homem dos Ratos? Ele escrevia a sessão depois, mas ele deve ter esquecido. Será que a raiz primeira, condição 1 da escrita do caso, não é contar com o que a gente esqueceu? E... Obrigado, português! Moi, je ne peux pas faire ce lapsus en français. Esquecer, escrever. Esquecer, escrever. A rasura. Eu podia inventar uma história teórica bonita. Excellent, excellent. Je dois bientôt... Je te coupe, hein. Je dois bientôt faire un exposé à Paris dans un centre qui s'appelle le Centre Primo Levi. Eu devo daqui a pouco fazer trabalho, uma exposição num centro que chama o Centro Primo Levi. C'est-à-dire des gens qui reçoivent des victimes de violences politiques, etc. Ou seja, um centro que recebe pessoas que foram vítimas de violências políticas. Et le thème, c'est l'oubli. E o tema é o esquecimento. Alors je te citerai. Então, eu vou citar, Je remercie. Parce que vraiment, c'est quelque chose dont j'ai cette intuition depuis longtemps, que
ce n'est pas vrai qu'on écrit pour ne pas oublier. Porque eu tenho essa intuição faz muito tempo, não é verdade que a gente escreve para não esquecer. Je crois que justement, on écrit pour pouvoir oublier. Se escreve para poder esquecer. Hein? Et escrever, esquecer, c'est magnifique. C'est ce que dit Saint-Prin. C'est ce que dit Saint-Prin. Oui, bien sûr. On l'a lu. Bien sûr. Agora você disse uma coisa que mudou a minha perspectiva também. Porque, eu ia te perguntar se essa recomendação de não escrever o caso quando ele está andando Sim. não tem que ver com a ideia de não fazer ciência, de não fazer pesquisa enquanto o caso está andando, que é uma recomendação do Freud. Né? Possível. Mas, se agora, a partir do que você falou, a gente não podia repensar isso como assim, por que não é muito bom escrever e publicar um caso que está em andamento? Talvez, indo adiante no que você está colocando, é porque, assim, escrever um caso é parte do nosso luto na transferência. Quando a gente escreve um caso, a gente se separa dele. A gente diz, que seja até aqui. Até aqui, bom, escrevo sobre isso e isso ficou para trás e eu quero, como se diz, esquecer. Isso, para a transmissão, é bom. Para o caso, talvez não. Né? Você começa a escrever o seu luto do lado do analista na transferência, ela vai embora. Né? É possível que isso entre na sua escuta. Mas queria te ouvir sobre essa hipótese, sobre essa possibilidade. Né? Voltando à escrita daquilo que não pode ser lembrado, tua exposição também e agora indo para uma espécie de o que estava errado nessa formulação de Legoffet. Né? Porque a gente diz, bom, tem algo que não está funcionando, porque ele desconfia que os analistas não vão ser muito éticos. Mas acho que o que estava errado é não levar a sério a ideia da verdade em estrutura de ficção. Ou seja, de que o caso ele envolve uma estrutura de ficção cujo centro é o que não pode ser lembrado. É a ordem das coisas, é como as transformações se deram e que a gente esquece. Mas tem que refazer como uma ficção. Mas se isso é correto, a gente tem um problema que você também tocou, que é o seguinte, então nós somos literatos. Sim. Então não tem diferença entre o que a gente faz e o que fez o Svevo em Consciência de Zeno, que é um romance onde se conta o trajeto de uma análise. Ele não é analista. Mas a pergunta teórica é assim, aquilo é um caso? Tem uma estrutura de ficção, ele conta transformações, ele tem uma verdade ali em jogo, a gente podia aproximar da Gradiva de Jansen, como Freud queria, escreveu para o Jansen, disse, não, mas você tem uma verdade sua, autoral, nessa conversa, me conta qual é. O Jansen diz, você está louco, não, isso aqui é uma invenção literária. Ou seja, que se o oral, a estrutura de ficção e a verdade tem que ver com o que se fala, nós não somos só literatos, porque também tem aquilo que se escreve e que teria que ver com o real. Com o que a gente não consegue escrever, o que não, como você disse, né, o que não para de não se escrever, né, aquele que fica, vamos dizer, insistindo na repetição do caso e que não se diz todo. Né? Bom, minha pergunta é, o que te parece vamos dizer assim, essas condições mínimas? A gente dizer, bom, para escrever o caso tem que trabalhar com aquilo que não foi lembrado e incluir o que não foi lembrado em estrutura de ficção. E tem que ter algum assim, desafio de levar em conta o real.
Não é uma ficção sem o real. É uma ficção que se junta com o real. Bom, a última consideração, uma pergunta assim, que continua a ideia da paróquia, né? É se os casos clínicos, no seu entender, eles são um tipo de gênero literário. De genre littéraire. Portanto, eles se transformam conforme o público vai lendo, eles têm estilísticas mais bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas, eles têm cânones, fórmulas clássicas. Se a gente pode olhar para os casos como um sistema. Uma literatura é um sistema, né? De escritores, receptores, editores, que são mais ou menos as escolas, né? E aí o critério de sucesso da escrita é que ele consiga ultrapassar aquela paróquia. Então, quando você escolhe, não é tão comum assim, né? Trabalhar com dois, na nossa conversa, com dois autores que não são do Fórum do Campo Lacaniano, e eu acho que temos uma condição atendida. Né? Quer dizer, uma tentativa de conversar com, guardadas as proporções, outra paróquia. Fora da paróquia. Fora da paróquia. Ah là là, c'est compliqué. Oh là là, complicado. J'ai pris comme ça au vol des points. Eu peguei alguns pontos assim enquanto ele estava falando. Qu'est-ce qui se passe de l'oral à l'écrit? O que acontece na passagem do oral ao escrito? Alors, il y a une formule consacrée qui dit verba volant scripta manent. É uma fórmula consagrada que diz verba volant scripta manent. Ça veut dire la parole s'envole, mais l'écrit reste. Isso quer dizer a fala voa e o escrito permanece. Et Lacan, comme il le fait souvent, inverse complètement la formule. O Lacan, como ele sempre faz, vai inverter completamente a fórmula. C'est sa façon de nous faire changer de perspective. É a sua maneira de fazer a gente mudar de perspectiva. Il dit, c'est pas vrai, les écrits, ça s'envole, les feuilles. Ele fala, o contrário, não é verdade. Os escritos, isso voa. Par contre, il dit, dans la psychanalyse, on voit la portée de certaines paroles. E, no entanto, a gente vê na psicanálise o alcance de algumas palavras. Alors, moi, j'ai réfléchi là-dessus, parce que c'est un peu le titre de mon séminaire de l'année. Eu refleti sobre isso porque, de uma certa forma, é o título do meu seminário esse ano. Le titre de mon séminaire cette année, c'est « Entre ce qui se dit ». O título do meu seminário esse ano é Entre o que se diz, ce qui se lit o que se lê et ce qui s'écrit. o que se escreve, o que se lê, liga. Alors, effectivement, donc je me suis intéressé à ça. Quand on écrit ce qu'on entend. Então, efetivamente, isso, me interessei com esse aspecto. On Quando a gente escreve o que a gente escuta. On interprète. A gente interpreta. On fait un choix. A gente faz uma escolha. On fait un choix. Donc, et ce que je m'aperçois aussi, c'est que moi, si j'écris un texte et que je le passe à un collègue, O que eu me apercebo também é que se eu escrevo um texto e que eu passo esse texto para um colega, c'est arrivé plusieurs fois que, parce que dans notre milieu, on a cette mauvaise habitude de nous demander les textes avant qu'on les dise. Isso aconteceu várias vezes, porque em nosso meio aconteceu já várias vezes que pede o texto antes que se diga o texto. Moi, j'aime pas ça parce que ça supprime
l'effet de la surprise dont tu as parlé très Eu não justement. gosto disso porque isso suprime o efeito de surpresa que tem na fala. Voilà, mais bon, des fois je suis obligé, alors Às vezes estou obrigada a fazer isso. je donne mon texte, en général le plus tard possible. Em geral, faço isso e, em geral, o mais tarde possível. Mais souvent, on m'a fait la remarque en me disant « Ah mais le lire c'est quelque chose, mais quand on l'entend dire c'est bien différent. » Muitas vezes me fizeram essa observação. Ler o seu texto é alguma coisa, mas quando se escuta você dizer é completamente diferente. Eh bien, c'est vrai que la portée d'un dire est bien supérieure à la portée d'un écrit. É verdade, o alcance de dizer é muito superior ao alcance do escrito. Donc, je me suis dit que dans le passage de l'oral à l'écrit, Então me disse que na passagem do oral para o escrito, quelque chose s'envole. alguma coisa vai se voando. Donc, peu importe que les écrits s'envolent, Um pouco importa se os escritos vão voando, puisque l'oiseau est déjà pas rentré dans la cage. porque o passarinho nem ainda entrou na gaiola. L'oiseau, il est parti avant de rentrer dans la cage de l'écriture. O passarinho já foi antes de entrar na gaiola da escrita. Mais il y a plusieurs façons de considérer l'écriture. Mas tem diversas maneiras de considerar a escrita. Tu as raison d'accentuer le côté écriture littéraire. Você tem razão de acentuar o aspecto escrito literário. Mais l'écriture que Lacan vise, c'est pas du tout l'écriture littéraire. Mas a escrita que o Lacan está visando não é nem um pouco a escrita literária. Lacan a toujours fortement critiqué toute littérature, toute rencontre entre la psychanalyse et la littérature. Ça ne lui allait pas du tout. O Lacan criticou sempre, muito fortemente, todo o encontro entre literatura e psicanálise. Isso ele não gostava disso. Il dit ça vire à la liturataire. Isso vai visando a literatura. Et liturataire, on entend plein de choses. Litura, c'est la rature. E literatura, isso a gente escuta várias coisas, litera e a rasura. Et la terre, c'est par terre. Donc, e a terra e o chão. C'est aussi son jeu de mots entre letter, liter. E encorajava de jeito nenhum a fazer da psicanálise uma literatura. Et lui-même nous encourageait pas du tout n'avait pas un goût particulier de la pour la psychanalyse publication. littérature. Ele mesmo não tinha um gosto particular para a publicação. Il appelait ça la poubellication. Ele chamava isso a lixeira. Lixeira, um jogo de palavras entre lixo e publicação. Voilà. Mais quand on essaye de... Si on veut transmettre quelque chose de cet effet si contagieux du dire, l'oiseau s'est envolé. Bon, traduire. Repeat, please. Si on veut transmettre quelque chose de ce qui s'est envolé avant de s'écrire, Se a gente quer transmitir alguma coisa daquilo que voou antes de ser escrito, et qui est justement ce qui fait de l'effet dans le dire, que é justamente aquilo que faz um efeito no dizer, eh bien, il faut utiliser une écriture différente de la littérature. então é necessário usar uma escrita diferente da literatura.
Et Lacan, en jouant sur les mots, nous fait entendre littérature. E Lacan, ele faz, jogando com as palavras, ele faz a gente ouvir literature, ler as suas rasuras. C'est-à-dire que c'est dans tes ratures qu'il y a quelque chose à lire. Ou seja, nas suas rasuras que tem algo para ser lido. Or, dans la littérature courante, on ne nous fait pas lire les ratures. Or, na literatura muito corrente, a gente não lê as rasuras dos autores. Mais il y a des gens, pourtant les bibliophiles en sont friands des ratures. Mas os bibliófilos estão gulosos com as rasuras. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas aller fouiller dans la poubelle de Balzac O que interessa é será que a gente pode usar no lixo do Balzac? Parce qu'ils savent bien que ce qui est intéressant, c'est déjà envolé, c'est pas dans les prix. Porque eles sabem muito bem que o que é interessante já voou-se. E justamente o que ficou na razão. Parce que ce que l'on rature, c'est ce que l'on ne veut pas faire passer O que a gente dans la rasura é o publication. que a gente não quer fazer passar na publicação. Et après, je me suis dit, mais au fond, la rature, c'est fait pour cacher le ratage. Então, no fundo, a rasura é feita para esconder o rateio. Donc, on devrait conseiller à l'analysant, non pas littérature, mais littératage. Portanto, a gente deveria aconselhar para o analisando que não leia as suas rasuras, literatura, mas leia seus rateios. Et donc, le statut qui nous intéresserait de la lettre, c'est la lettre qui décrirait le parcours de ce qui s'est envolé et qui n'est pas rentré dans la littérature. Então, o percurso da letra e o percurso daquilo que foi se voando e que não entrou na literatura. Donc, c'est quelque chose qui concerne la logique, et on ne peut pas faire de la littérature avec la logique. E alguma coisa que tem a ver com a lógica, não dá para fazer literatura com a lógica. C'est-à-dire que les mathématiques, par exemple, Ou seja, as matemáticas, por exemplo, si on veut résoudre un problème, se a gente quer resolver um problema, alors on vous pose le problème avec des mots, coloca um problema com palavras, et si vous voulez le résoudre, ces mots-là, il faut les transformer en petites lettres. e se você quer resolver esse problema, você tem que transformar as palavras em pequenas letras. Et puis les petites lettres, les organiser en équations. E as pequenas letras organizá-las em equações. Et après, vous pouvez aller vous coucher. E depois pode ir dormir. Les petites lettres, elles vont travailler toutes seules. As pequenas letras vão trabalhar sozinhas. Elles savent très bien ce qu'il faut faire. Elas sabem muito bem o que tem que fazer. Par exemple, A2 moins B2 Por exemplo, A2 menos B2 savent très bien que ça vaut A moins B facteur de A plus B. sabe muito bem que isso vale A menos B fator de A mais B. Et il n'y a pas besoin de se demander, mais qui est-ce qui leur a appris ça? E a gente não precisa se perguntar, mas quem que ensinou isso para elas? C'est comme ça. É assim. Et donc, avec ce chiffrage, avec ces lettres-là, on ne fait pas de la littérature, mais on résout des problèmes. E, portanto, com esse ciframento, com essas letras aí, a gente não faz literatura, mas a gente resolve problemas. Et donc, moi, mon idée, c'est qu'il faut aider les psychanalystes à se former, à pouvoir chiffrer leur clinique avec ces petites lettres. Então, minha ideia é que a gente precisa formar os psicanalistas a poder cifrar a sua clínica com essas pequenas letras. Alors peut-être que, bon, si on arrivait à ça, on se poserait peut-être plus le problème de la paroisse. Então, se a gente chegar nesse ponto, talvez a gente não se colocaria mais o problema da paróquia. Parce que le problème de la paroisse, c'est qu'effectivement, pour comprendre quelque chose, il faut être de la paroisse. O problema da paróquia é que, efetivamente, para entender alguma coisa, você precisa pertencer à paróquia.
Mais s'il n'y a rien à comprendre, Mas se não tiver nada para compreender, on peut changer de paroisse. a gente pode mudar de paróquia. Je ne m'attendais pas à cette conclusion. Não esperava por essa. Mais autre point, tu as tout à fait raison. La portée qui m'est venue comme ça de penser au chiste est limitée. C'est Mas limité. você tem razão, o alcance dessa ideia que me veio agora de pensar no xiste é limitado. C'est limité, mais ça m'est venu comme ça que, au fond, cette nécessité de parler pour Freud en s'adressant à quelqu'un, c'était une façon de se débrouiller avec ce vide qu'il y a forcément dans l'autre, et c'est ça que le chiste vise, c'est le vide de sens qu'il y a dans l'autre. Mas essa ideia me veio porque, a partir do fato que Freud se pensava que tinha que se dirigir necessariamente a alguém, e lembrando do xiste, né, para poder escrever, para poder transmitir a partir do vazio que tem no outro. Porque o xiste é assim, transmitir o vazio que está no outro. Voilà. Mais tu as raison, la fonction de la paroisse, c'est surtout, on se met tous ensemble pour cacher qu'au centre, il y a un trou. É a função, você tem razão, a função da paróquia, que vamos ficar todo mundo junto para esconder que no fundo, no meio, tem um fosso. C'est pour ça qu'on ne peut pas rire de n'importe quoi avec n'importe E qui. por isso que a gente não pode rir de qualquer coisa com qualquer um.